Sem Medel, o Vasco deve ter João Vitor na zaga. Vamos falar também sobre David, jogador, tá com o martelo batido sobre a sua continuidade no Vasco. Vamos falar também sobre a arbitragem para o jogo contra o Bragantino. Tem gente que o árbitro do último jogo foi afastado. Também sobre o encerramento da preparação do Vasco para enfrentar o Bragantino amanhã, 7 da noite, no na Bia Bichedi. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já te convido a seguir o canal se você não é inscrito ainda, hein? Dá uma moral pra gente aí, hein? Nos ajuda a chegar a 15, 20, 30 mil inscritos, que é aquilo que a gente sempre busca no nosso Comentaléu Vascaíno. E vamos às informações do gigante da colina. Primeiro vou começar falando sobre a arbitragem. Quem vai apitar o jogo contra o Bragantino, mas o Flávio Rodrigues, árbitro de Vasco e Grêmio, foi afastado a priori dessas próximas rodadas pelo presidente da CBF. Não gostou nada do que aconteceu nos jogos do final de semana e com isso ele mandou afastar. Afastou o Flávio Rodrigues, que errou, não marcou pênalti pro Vasco, não marcou pênalti pro Grêmio, fica fora aí das próximas rodadas. O Yuri Elino e o André também foram suspensos aí pelos jogos do Atlético Goianiense e também pelo jogo do Corinthians. Falando agora sobre o jogo Vasco e Bragantino, Bragantino e Vasco, 19 horas, lá em Bragança Paulista, o Paulo César Zanovelli será o homem do apito. Então, Zanovelli estará aí no apito para Vasco e Bragantino. Zanovelli, que também vem se destacando como árbitro da nova geração, mas eu sempre falo aqui para vocês que a gente tá tendo uma arbitragem muito ruim, né? Então não dá pra gente elogiar ninguém na arbitragem do futebol brasileiro, porque os caras, cada dia mais que está, os caras só querem errar, né? Mas o Zanovelli vem aí pra ser o árbitro de Vasco e a equipe do Bragantino. A rodada já começa hoje, inclusive. A rodada já começa hoje com Fluminense e Bahia. E o Vasco joga amanhã às 19 horas. Só para passar o bizu completo aqui do trio de arbitragem de Vasco e Bragantino, jogo que acontece às 19h30, o Guilherme Camilo, também de Minas Gerais, é o árbitro assistente 1. A Fernanda Kruger, do Mato Grosso, é FIFA, né? É um trio FIFA, né? É o árbitro assistente. E no árbitro de vídeo, o Charlie Wendy Straub Deret. Que nome, viu, meu amigo? Charlie Wendy Straub Deret. Estará no VAR aí para estar no jogo Vasco e Bragantino, Bragantino e Vasco. Falando sobre o time do Vasco, o Vasco encerrou hoje a sua preparação e Medel não deve jogar. Medel não voltou, a expectativa é que ele voltasse nesse domingo, mas não treinou, né, gente? O Medel tá tendo problema com sua mãe. E na tela tá aí, ó. O João Vitor deve ser o cara que vai substituir o Medel. Com isso, Ramon Dias pode mandar a campo o Vasco com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Léo, o Lucas Piton, o meio de campo formado por Matheus Carvalho, Esforza e Galdames, o ataque com Rossi, David e Verrete. Esse é o provável Vasco para enfrentar a equipe do Bragantino às 19 horas lá em Bragança Paulista. Já que a gente falou sobre David, a situação do David é o seguinte, gente. O Vitória demonstrou interesse sim na contratação, inclusive a amiga Gabriele Gomes, né? A gente manda um abraço aí pra Gabi, GE da Bahia.
informou que a proposta não foi de 3 milhões, e sim de 1,5 milhão de euros, chegando aí a 9 milhões. O Vasco não vai liberar o jogador, o Vasco vê aí um jogador como um jogador importante, o Ramon Dias falou bem do jogador já na entrevista coletiva, então o David não deve ser liberado pelo Vasco para enfrentar a equipe para ir para a equipe do Vitória. Com isso, o David deve permanecer no Vasco da Gama. Como eu falei, o Ramon Dias gosta bastante do David. O David é tido como um jogador importante. Esse ano, ele já marcou 4 gols, é o vice-artilheiro do Vasco. Gostando ou não, é um jogador que vem agradando nesse elenco do Vasco. E, nesse momento, o jogador não deve deixar o Gigante da Colina. O Vitória, que foi o time que apareceu, que fez o David aparecer para o futebol, fez 101 jogos por lá, 16 gols, em cento e tantas partidas, né? Ele deve aí permanecer no Gigante da Colina, o David, que é torcedor do Vasco, que tem aí bastante carinho pelo Gigante da Colina, o cara que apareceu aí no Rio Branco, mas para o futebol apareceu aí jogando no Vitória. Então, por enquanto, o David permanece no Gigante da Colina. E a gente espera que ele melhore a cada dia. Cara, eu sempre falo aqui com vocês, né? Vamos bater um papo. Agora sai as informações e vamos bater um papo. Eu não fui a favor da contratação do David, pelo que eu via o David apresentar, um jogador muito inconstante. Mas se esse jogador é um jogador que vem e está rendendo e que está sendo útil para o treinador, eu não quero que ele saia. Até por saber que o Vasco é muito ruim para poder fazer reposição de elenco. Então, eu não acho que o Vasco deveria liberar, fez correto, o Ramon Dias gosta dele, falou bem dele, então não tem por que mandar o David embora nesse momento, só se tivesse outra opção aqui, opção que estivesse rendendo. Se não tem, deixa o David aí, que é o melhor a se fazer. Então é isso, tamo junto, viu? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que está aqui sempre junto. A gente já chegou a 13 mil, já passamos da casa dos 13 mil. Conto muito com vocês, com o seu compartilhamento, com seus comentários. Comentem também bastante os vídeos, cara. É muito importante. Às vezes eu não consigo ver os comentários, mas é muito importante esses comentários que vocês colocam aqui, as curtidas, os compartilhamentos, para que a gente possa cada dia mais crescer no Comenta Léo Vascaí. Então é isso. Agradeço. Mais tarde a gente volta com mais informações. Aí o Vasco já deve estar chegando a Bragança, né? O Vasco viaja hoje para Bragança Paulista. Provavelmente à noite já deve estar lá. E aí a gente vai fazer toda a cobertura também para vocês. Valeu? E só um recado, gente. Nessas próximas 2 semanas, eu não estarei no Monumental Podcast. A gente já tinha aí uma agenda muito cheia. E infelizmente o nosso amigo Henrique está com dengue. E aí a gente vai ter que tocar lá o Scout Vasco sozinho por enquanto o Henrique se recupera. Então, também mais uma situação. Então não vai ter como a gente continuar aí fazendo esses dias os conteúdos do Monumental Podcast, mas a galera tá continuando lá, o nosso amigo Eduardo, o nosso amigo Pedro, Marcos Vinícius, tá todo mundo por lá, então dá uma moral pros caras, beleza? Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu!